E se um jovem chegasse hoje pra você, assim, na sua frente, e falasse: quanto que eu preciso ter pra nunca mais ter que trabalhar? Qual que seria um valor real? Bom, eu ia ter que fazer algumas perguntas para isso e a resposta provavelmente ia ser depende. A primeira coisa que eu ia falar pro cara é falar, meu, trabalha porque é bom trabalhar. Mas, puta, um número assim, é difícil falar um número porque depende muito, cara, do que aquela pessoa quer, né? Então, co- vou dar de exemplo um pouco um trabalho que a gente faz quando as famílias entram ali na Gera, viram parceiras nossas, né? A gente tem todo um trabalho de planejamento financeiro que é super relevante, né? De você de fato conhecer a família, quais são os sonhos, aspirações que aquela família tem, quais são os gastos, né? A receita, né? Quais são os recursos que entram. No final, de uma maneira bem de engenheiro, né? Você pega todo esse negócio que no final é coração da família e você leva, vira quase como se fosse um fluxo de caixa, né? De entradas e saídas, né? Pô, tudo que você tem de entrada aqui, quanto você tem de despesas, pô, lá na frente você quer comprar uma segunda residência, você vai querer fazer filantropia, quer deixar tanto de herança, enfim, no final você pega tudo isso aí, você consegue converter em números, né? E ver quanto que aquela família ou aquela pessoa precisa de dinheiro, né? E aí você vai chegar em casos onde você fala, pô, pra você fazer tudo isso aí que você tá querendo, cara, falta. Então trabalha e trabalha muito. E você vai ter casos onde você fala, pô, de fato você tem uma sobra aqui. E aí o que a gente faz, né? Até um dos sócios nossos foi fazer um curso em Wharton e ele conheceu um professor lá, um professor indiano, que, cara, ele tinha um conceito que a gente abraçou, que é o aspirational investor, né? Então, toda essa conta aqui, né, que eu comentei aqui que a gente faz, ele basicamente separa o patrimônio da família em três. Ele chama do safety net, que é a segurança ali, é Uhum. quase que uma reserva de emergência que a gente escuta por aí turbinada, né? Então é um dinheiro que tá lá, você precisa ter certeza que ele tá lá, vai cobrir suas despesas ou necessidade de caixa num curto, médio prazo. Que aconteça o que acontecer no mercado, cara, esse dinheiro tá lá, investido em título público, coisa sem risco, e te dá uma segurança para você mudar para a segunda caixinha, que é o que a gente fala que ele chama de market risk, market portfolio, né? Que aqui é o portfólio de mercado mesmo, que é o que normalmente quando a gente está falando de investimentos, normalmente a gente está falando desse segundo portfólio aqui, que a gente segue o endowment portfólio, né? Então, que é aquela diversificação que eu comentei. Aqui é um portfólio que vai, né, você modela ele para você ter retornos acima da inflação, né? Então, é um portfólio que vai render inflação mais alguma coisa. Então, ele vai manter o seu poder de compra ao longo do tempo e ainda crescer para você atingir seus objetivos ali e manter seu estilo de vida, né? Uhum. Que acho que é super relevante, manter o estilo de vida ou atingir o estilo de vida que você quer, né? E aí, pô, você meio que trouxe tudo isso aqui pro valor presente, chegou e falou, puta, tem uma sobra aqui. E aí a gente conversa com as famílias, fala, pô, você tem uma sobra de capital, a gente pode, se você não tiver grandes aspirações para esse dinheiro, pô, a gente bota ele no market portfólio, mas no final você tem esse último linha aqui que é o aspiracional, é um dinheiro que, obviamente que ninguém quer perder dinheiro, né? Mas assim, dependendo do que você faz, é um dinheiro que não vai fazer falta pro estilo de vida daquela família, mas você vai fazer coisas que dão um prazer para aquela pessoa, ou então, eventualmente, até investimentos que são concentrados, alavancados, que se derem muito certo, a pessoa até muda de patamar de riqueza, Uhum. né? Então, imagina, pô, foi lá o Davi Vélez,
pô, tô montando no Nubank, um PowerPoint aqui pra você, né? Assim, uma decisão super difícil de investimento, mas quem conseguiu investir e que teve essa oportunidade e aceitou, mudou de patamar de riqueza, né? Então isso aí pode acontecer muitas vezes, né? Então no final acho que é importante olhar no caso a caso, né? Pensar no final, né? Qual é o seu estilo de vida, o que você quer fazer. Uhum. Mas só para não ficar em cima do muro, mas de fato a resposta é depende. Tem um número que é muito usado, né? Que você fala no exterior, tal, todo mundo fala que é, pô, 10 milhões de dólares, você é Uhum. rico em qualquer lugar do mundo, mas no final depende de cada um. De muito aspecto, né? Se o cara vai querer ter jato, se o cara vai querer ter barco, ou se Exatamente. ele vai ser um cara Com 10 milhões de tranquilo. dólares não dá pra fazer Não dá, isso. pô, você gasta esses aí em uma bolada só. Exato, não dá pra fazer isso, né? Então, no final depende muito do que cada um quer e da onde vem, né? Não, faz muito sentido, faz muito sentido. E você precisa planejar isso, né? Sem Você precisa dúvida. ter um plano ali e que na Gera vocês fazem isso aí muito bem. E pra um jovem, assim, de 25 anos, o que você faria? Me dá três coisas que você diria pra ele é, que sobre dinheiro, sobre economizar dinheiro, sobre investir o dinheiro, que se ele não fizer essas três coisas, ele vai se arrepender depois dos 25 anos. Ó, pro jovem, é algo que, por exemplo, na época eu não tinha muita. é, na verdade, com 25 anos eu acho que já, mas logo que eu entrei no mercado, pra mim não era tão claro, né? Quando você é jovem, você tem muito capital humano e pouco capital financeiro, Uhum. né? Então, quando você pega seu capital financeiro, né, seu dinheiro lá, pô, se foi estagiário, ganhou lá sua remuneração, tudo mais, ou então, né, você foi acumulando algum dinheiro e você começou a investir, cara, vai para as cabeças, né? Assim, aquele dinheiro, quando você for, né, ao longo dos anos, você vai transformando seu capital humano, né, em financeiro, né? Cara, aquele capital financeiro do início da sua carreira, cara, vai fazer muito pouca diferença para você para frente. Então, mano, vai para as cabeças. Assim, ó, não é recomendação de investimentos, mas, cara, compra o ETF de Nasdaq alavancado, entendeu? Compra NTNB 2050. Então, assim, você não precisa ter uma abordagem conservadora nesse estágio da vida. E você fazer esses investimentos mais arriscados vai te ensinar muito, né? Como, cara, lidar com a volatilidade, eventualmente lidar com perda. Vai te fazer ser um investidor melhor pra frente, né? Uhum. Acho que esse é o matador, assim. Faz Em sentido. termos né, de comportamento, né? E aí tem o de sempre, né? Assim, que, pô, não tem almoço grátis, né? Então, cara, tem que estudar, é muito suor. Investir requer muita informação. Hoje é mais fácil, tem informação, tem inteligência artificial, mas não tem muito atalho, né? Tem que ler muito, é, né? Tentar. Pô, tem vários livros de grandes investidores puta, que se aprende muito. Hoje você tem podcasts, você tem N fontes que acho que você acaba aprendendo muito, né? Uhum. Acho que esse é o segundo, né? Então, estudem, aprendam. E aí aqui já mais no campo profissional, se cerquem de boas pessoas, bons mentores, né? Acho que na linha de aprender com grandes investidores, quem está ali com você no início da carreira, te dando suporte, ali, te liderando, assim, muda a sua vida, muda a sua curva de aprendizado, sua curva de carreira. Então, esteja cercado de boas pessoas.